canal, o canal da Tamires, onde eu tenho recebido nesses últimos dias vários jovens que foram selecionados para o evento internacional Economia de Francisco. Esse evento está sendo organizado pelo Papa Francisco e vai acontecer em novembro na Itália. Hoje estou recebendo uma mineirinha, uma mineira lá de Belo Horizonte, a Pamela. Quer se apresentar, Pamela? Oi, pessoal. Meu nome é Pamela, moro em Belo Horizonte, sou economista. Atualmente trabalho no setor público com análise econômica. Também sou conselheira no Corecon. E a gente tem um projeto que chama Instituto Corecon Cultural, que é uma integração entre os jovens, os alunos, os profissionais liberais ao mercado de trabalho. Uma visa fazer um link entre os profissionais e o trabalho. Então, a gente tem esse trabalho atualmente. E, fora isso, eu estou na Economia de Francisco, tenho e faço parte da militância feminina do PSOL, Minas. Você trabalha com o Gustavo no Conselho Regional de Economia? O Gustavo foi o que eu já entrevistei aqui alguns dias atrás, que ele é Sim, vice-presidente do faculdade. Conselho. Pamela? Isso. Não, o interessante da minha história com o Gustavo é que a gente fez faculdade junto. Então, a gente é amigo desde lá de 2009 e veio seguindo e agora a gente está trabalhando junto. No Conselho Regional de Economia. E é muito Isso. importante você poder falar um pouco do papel do conselho para as pessoas que estão assistindo, para elas entenderem como que funciona um conselho, qual que é a importância de um conselho. Um conselho de classe, ele tem por função fiscalizar a classe. Não é fiscalizar, tipo, punir o profissional, mas garantir que as vagas de emprego destinadas aos profissionais de economia sejam realizadas pelos profissionais de economia. O que a gente tem muito? Muita gente que é de outras áreas e está ocupando a cadeira do economista. O conselho, ele exige, ele vai nas empresas e ele fiscaliza para que as empresas contratem economistas. Tem uma outra questão também. Tem muita gente que faz o exercício ilegal da profissão. Aí a gente também autua essas pessoas para garantir que os profissionais tenham acesso ao mercado. Tem um outro ponto dentro do conselho que que é a parte ética. A gente faz uma comissão de ética para garantir que, dentro do exercício da profissão, as pessoas não cometam crimes. Então, o Conselho de Ética atua junto com o Ministério, com a Justiça, com os juízes, para estar garantindo. Aí tem a outra parte que é a legislativa, que a gente manda para o Congresso algumas alterações. Inclusive, um ganho que a gente teve atualmente é que o curso de Relações Internacionais, Relações Econômicas Internacionais, ele agora pertence ao Conselho de Economia. Esses meninos estavam formando e quando eles iam prestar concurso, eles não conseguiam tomar posse porque eles não tinham inscrição em conselho de classe. Então, hoje, eles estão dentro do Conselho de Economia. E aí tem outras funções. A gente emite notas, pareceres, a gente dá cursos, treinamentos, a gente faz uma parceria público-privada. Inclusive, o Encontro Estadual do Economia de Francisco está sendo patrocinado pelo Corecon Minas. Então, muito bom, interessante. É importante que os conselhos de classe de economia, eles realmente façam parte dessa economia de Francisco que a gente quer construir. A gente precisa que vocês, economistas, estejam com a gente juntos nessa discussão. A gente sabe que a economia de Francisco é formada por economistas, por administradores como eu, por pessoas especialistas em políticas públicas, todas as pessoas juntas, vários especialistas de diversas áreas, tentando construir essa nova economia. E eu queria saber em qual categoria você se inscreveu, como pesquisadora, como empreendedora ou como change maker? Eu inscrevi na terceira categoria, porque atualmente eu estou afastada da pesquisa, já tem uns 2 anos que eu não dou aula, e o empreendedorismo ainda está muito no início para falar que eu sou uma empreendedora.
como eu estou na outra parte, na outra ponta, que eu também faço a questão da militância, que eu estou lá no conselho de classe, que eu estou vendo de perto os problemas econômicos, eu me preferi ver a questão do engajamento, dessa parte de estar aplicando a economia de um outro viés. E aí é bom que eu tenha tanto a visão da empresa, de empreender e da outra parte, que é conhecer e estar ali lutando. A gente luta de frente pelos aqueles que são mais necessitados, né? Então, eu me inscrevi no Outros para podendo participar. Eu achei que melhor encaixaria. E qual vila temática você se inscreveu? Que em alguns momentos nós vamos estar juntos em laboratórios, em aldeias temáticas. Você lembra qual você se inscreveu, sua primeira opção? Sim, a minha primeira opção foi gestão e dom. E a segunda opção foi empresas em transição. Então, primeira opção, gestão e dom. Segunda, economias em transição, empresas em transição. Isso. E como você ficou sabendo da economia de Francisco, desse evento? Na verdade, foi até engraçado. Eu recebi um WhatsApp com um link e eu achei que era fake. Eu ignorei geral. Eu falei, não, o que é isso? O Papa Francisco chama nos outros, né? Aí passou uns dias, eu encontrei com a Val, que ela é economista e presidenta do Sindicato dos Economistas, e ela virou para mim e falou assim: você viu que eu te mandei um link falando sobre a economia de Francisco? Você fez inscrição? Eu tô assim, que não. Aí ela falou: não, não é fake. Aí eu tô assim, senhor, eu acho que já passou a data. Mas não tinha passado. Aí eu entrei, eu falei, vão me chamar? Claro que não, né? Aí entrei, fiz a inscrição, preenchi, deixei salvo lá um tempão, porque não, nem imaginava. Aí, acho que no penúltimo dia da inscrição, eu concluí e mandei. Foi meio que essa história do fake news que eu achei que era. Eu super te entendo que quando eu abri, eu recebi pelo WhatsApp também, de um professor da PUC Minas. Aí eu faz parte da minha rede, né, de pesquisadores. E quando eu vi, eu falei assim, nossa, o Papa Francisco fazendo um evento para economistas, empreendedores, nossa, que legal. Mas eu me inscrevi assim, pensando, nunca vou me escolher, será? Tanta gente boa, a gente sempre escreve assim, né? A gente meio que duvida da gente, mas também me inscrevi com vontade de ser selecionada, mas ainda naquela dúvida se seria. E demora o processo de inscrição, né? Demorei mais ou menos 1h30 para preencher tudo, porque são muitas perguntas bem específicas. No meu caso, como foi selecionada como pesquisadora, eu tive que dar muitos detalhes da minha pesquisa atual, o que eu tenho desenvolvido. Então, assim, foi bem completo, bem complexo o processo de inscrição, e foi um processo de avaliação às cegas, pelo que a gente conseguiu perceber. Ninguém que eu conheço que foi selecionado tem contato com alguém do Vaticano. São pessoas, assim, totalmente desconhecidas pelo Papa Francisco, mas que foram selecionadas pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, pelo que desenvolve. Então, acho que isso é muito interessante. Eu acho interessante porque, assim, eu não sou católica, na verdade eu sou espírita, e eu, quando eu resolvi inscrever, porque eu realmente admiro muito a pessoa do Papa Francisco, né? Aí eu pensei assim, aposto que vai perguntar qual é a minha religião, eu tô, assim, muito que lascada, porque a última vez que eu entrei na missa, eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade. Aí eles não perguntaram. A pergunta mais interessante para mim, pelo menos no meu caso, quando eu fiz a inscrição, né? Porque no caso eu não me perguntaram a questão de pesquisa, mas perguntaram qual que era o meu envolvimento com a comunidade. O que eu fazia de relevante para a comunidade. E aí eu respondi e tal. E tinha uma outra pergunta assim: o que eu achava que era a economia de Francisco? Eu achei essa pergunta a pergunta mais incrível e foi a que eu mais demorei para fazer. Acho que foi por ela que me selecionaram, porque ficou tão bem escrita. E eu assim, eu encarei o espírito de São Francisco de Assis, que é um santo que eu admiro pra caramba, já li a biografia dele. E dentro do espiritismo, que é uma coisa interessante, alguns santos, eles vêm aqui, eles dão mensagens para a gente, e São Francisco já deu mensagens assim, escritas
nos livros dos espíritos. Então, quando eu vi, eu falei, não, essa pergunta é a minha pergunta. Se eu tiver que ser selecionada, vai ser por ela. Você pode falar para a gente o que você escreveu lá, o que você considera economia de Francisco? Então, economia de Francisco, para mim, é entender a questão está ligado muito à questão da humildade. Infelizmente, a gente vive num mundo em que as pessoas totalmente o oposto do que São Francisco fazia, né? São Francisco ele ajudava os pobres, os leprosos, que eram naquela época pessoas totalmente desprezíveis. E quando eu penso assim, o que é um novo modelo econômico? Que seja sustentável, que para mim seja correto. É um modelo em que eu não precise andar na rua e encontrar pessoas moradoras de rua, pessoas passando fome, crianças sendo abandonadas. Então, para mim, isso é muito pesado. E esse modelo capitalista que a gente vive hoje é um modelo que acha ok a gente ter moradores de rua. Inclusive, se você conversar com as pessoas que acreditam na meritocracia, elas vão falar que as pessoas de rua não lutaram o suficiente. Então, esse modelo é muito a oposição de tudo que São Francisco falava. A questão do meio ambiente, da interação com os animais. A gente está vivendo essa crise agora do corona e o interessante é que ele estava lá, hospedado num animalzinho, mas quando você começa a invadir os habitats dos animais, começam a acontecer essas coisas. Então, a gente começa a ver doenças muito, muito estranhas aparecendo, mas porque a gente está invadindo o meio ambiente, a gente não está respeitando ele. A gente está poluindo, a gente está desmatando, a gente está matando não só pessoas quanto animais, e que pensar numa economia justa, tanto pessoas quanto animais, dessa cadeia produtiva aí, nessa cadeia da vida, todos têm a mesma importância para Deus. Então, assim, eu acho que eu realmente eu vou resgatar o que eu escrevi, mas eu coloquei muita emoção nisso, porque hoje é um dos temas que mais mexem comigo. Eu gosto de participar de campanhas de solidariedade, gosto de estar ligada a projetos de caridade, mas o tempo todo bate aquela pontinha no meu coração falando que eu estou fazendo pouco, porque a gente nasceu muito privilegiado por estar aqui, né? Então é nossa obrigação estar tentando melhorar o mundo para essas pessoas. E é muito interessante a sua história, Pamela, por ser espírita, para mostrar exatamente isso, que o Papa Francisco convidou pessoas de todas as religiões, que não vai ser um evento religioso, vai ser um evento científico, um evento aberto a todas as pessoas que querem participar, que querem construir essa nova economia, que esse é a mensagem clara, o caminho, a mensagem do diálogo, a mensagem da convergência, da gente chamar todas as pessoas para construírem essa economia de Francisco, e começando desde o evento, não deixar ninguém de fora. Não é uma economia de Francisco a partir da concepção católica, é uma economia de Francisco a partir de uma concepção científica, dos pesquisadores que vão estar presentes lá, dos jovens pesquisadores como eu, dos empreendedores como você, que já é uma empreendedora e uma ativista também. Então, é essa visão que a gente vai levar lá, e além das nossas visões, além dos nossos projetos, experiências pessoais, algumas experiências que já deram certo a nível internacional, por exemplo, experiências do Amartya Sen, que é um economista famoso que já recebeu um prêmio Nobel, do Mohamed Yunus, teve um belíssimo trabalho, tem um belíssimo trabalho na Índia, e outros pesquisadores seniores que estarão com a gente lá. Então, eu acho que isso é muito importante, esse espaço de construção, onde todos são bem-vindos. É aquela ideia de uma roda, né? Que as pessoas dão a mão. Na roda, ninguém está na frente, todo mundo está do lado. E todo mundo está unido, né? Do mesmo lado, de um lado e do outro. Então, não tem diferença. As abordagens, é claro que, assim, para te falar a verdade, quando eu fui escolher a minha aldeia temática, eu fiquei assim, num dilema tão complicado, que eu queria escolher todas. Inclusive, eu acho que a economia de Francisco devia durar um mês,
Porque, poxa, um mês em Assis, junto com o Papa, falando de economia, ia ser assim, o sonho de princesa de qualquer economista, né? Porque assim, Alô, cara, a Papa gente vai em congresso, Francisco, vamos deixa a gente fazer um ficar um mês de mês economia de aí, Francisco na Itália, em Assis. stage, Papa, por favor. Assim, eu acho 3 dias tão pouco, mas tão pouco, porque tem tanta coisa que a gente pode falar, mas o quanto que foi tão preocupado essa conexão do meio ambiente com o empreendedorismo, com a mulher, com as pessoas em si. Não foi, a gente percebe o quanto que aquilo não foi excludente. Quando você vai conversar, por exemplo, com os movimentos sociais, as principais temáticas dos movimentos sociais, sejam os movimentos do sem teto, do sem terra, eles vão sempre estar clamando pela mesma coisa, que é espaço nas cidades, que é espaço que eles não têm. Aí o que a economia de Francisco traz? Traz o meio ambiente, fala sobre a questão da agricultura, que a agricultura familiar, o quanto que ela é importante na vida das pessoas. Então, assim, você vai falar com uma mulher que está aí, a gente é mulher, a gente sabe o quanto que é complicado, tanto no meio empreendedor, quanto no meio acadêmico. E o que o Papa Francisco fala? Economia, mulher, economia, cuidado, o quanto que a gente é importante nessa cadeia do cuidado, o quanto que a gente tem sido desvalorizada, né? Porque a gente trabalha o dia inteiro, mas a gente tem que chegar em casa, tem que arrumar casa, tem que cuidar de filho, tem que ter confusão. E aí? Nós não estamos sendo remuneradas. Então, assim, ele fala do empreendedorismo porque as pessoas começaram a vir com esses discursos de que as pessoas demonizam nós mais, digamos assim, pessoas um pouco mais sociáveis, que pensam no próximo, que a gente demoniza o empreendedorismo. Não é isso. O que a gente demoniza é a precarização do trabalho. A gente demoniza que as pessoas sejam escravizadas, esse novo modelo de escravidão moderna. O empreendedorismo, sim, é uma coisa muito bonita, é muito bacana, mas não tem nada a ver com isso que o grande capital está querendo vender para as pessoas para estar explorando elas. Sim, eu gostaria de deixar queria te pedir para deixar uma mensagem final para a gente encerrar essa entrevista. Olha, primeiro que eu queria continuar batendo papo. Muito Então obrigada vamos por ter me continuar. chamado. Vamos fazer uma entrevista com Pamela parte 2. Já vai ser convidada para uma live. Estou programando Sim. algumas lives aqui ao Ai, vivo, que com participação de delícia. vários jovens, vários temas. Então, essa conversa não vai se encerrar por aqui. Vamos continuar. Mas para fechar essa Ai, que ótimo. entrevista, Olha, a mensagem que eu queria deixar jovens, mesmo aqueles que não vão, mas que estejam conectados com a gente. Nós não vamos lá só para falar a nossa opinião, nós vamos lá para representar um grupo de pessoas e um grupo de pensamento, um novo modelo. Então, assim, eu peço que os jovens entrem em contato com a gente, os jovens e os idosos também, os de meia idade, as crianças, todo mundo. Entre em contato com a gente, passem as suas opiniões, digam o que eles acham que a gente pode estar contribuindo, porque a gente está se empenhando em estar estudando, em estar criando soluções plausíveis, porque a ação, né, vai nos ajudar a fazer uma economia mais inclusiva. Então, todo mundo entre em contato com a gente. Eu, particularmente, deixo as minhas redes sociais disponíveis para as pessoas estarem entrando em contato. E eu quero muito conversar com as pessoas, entender o que é para elas a economia de Francisco. quer divulgar seu Instagram, Pamela? É Como o que as pessoas Universo te de acham Pan. lá? É Como? o Universo de Pan. Lá é o perfil que está aberto, que tem os bate-papos. Eu disponibilizo lá lugar para estar conversando comigo, passo o meu Skype para as pessoas que quiserem conversar, não tem problema nenhum, pode estar entrando em contato, a gente está batendo papo. Então, por lá é mais fácil me encontrar. Então tá, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua De nada. disponibilidade. Um abraço, Minas Gerais, sou mineira também, então estou com muita saudade do meu estado.
Estou acompanhando essa situação do Brasil no coronavírus com muito aperto no coração, porque a situação aqui na Inglaterra já não está fácil, imagino quando chegar no Brasil. Mas queria mandar um grande abraço a todos vocês, pedir para vocês que estão assistindo, compartilhe essa mensagem para que ela chegue a outras pessoas, curta, comente nesse vídeo, se inscrevam no canal. Um abraço, Pamela, eu te vejo em Assis em novembro. Obrigada. De nada, tchau. Tchau.